Boa noite a todo mundo que está em casa. Este é o Contos Passados, Leitura e Autocrítica, um projeto que tem apoio do edital SC Cultura em Sua Casa, da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina. Boa noite a todo mundo que está em casa. Contos Passados, Leitura e Autocrítica, um projeto que tem só um minuto. Tinha uma das telas estava aqui falando junto no meu ouvido, desculpa. O projeto tem classificação indicativa de 12 anos, né? Então é importante lembrar que se você tem menos de 12 anos, ele não é indicado para essa idade, né? E eu queria agradecer a Suelen que está aqui, né? E a Cleri também que está aqui fazendo as libras para a gente. E eu sou o Fred. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai começar a ler alguns contos. Mas antes, Suelen, tu quer falar alguma coisa? Não, quero... Boa noite a todos, né? Agradecer a presença de vocês aqui na nossa live, fazendo essa revisitação dos contos que a gente lançou alguns anos atrás, né? Podendo fazer a leitura para vocês e uma discussão bem legal, bem sadia, sobre como esses contos representam ou não nos representam mais. E agradecer a Cleri, que está fazendo aí a nossa tradução em Libras para a galera. Então, só um minutinho. Temos já 4 pessoas já assistindo, né? Então vamos começar a ler os contos. Antes de ler, vamos falar, né? O Contos Passados, Leitura e Autocrítica, ele trata de alguns contos que eu e a Suelen lançamos em 2009 e em 2013, né? Em 2009 a gente lançou esse livro aqui, que é o Mal Que Se Quis, que foi lançado pela Design Editora, através do Fundo Municipal de Cultura, e em 2013 a gente lançou esse livro aqui, que é o Quem Matou Porfíria Reis, que foi também pelo edital de cultura, pelo Fundo Municipal de Cultura de Jaraguá do Sul, e também editado pela Design Editora, né, do João e do Carlos Henrique Scherer e João Chiodini, né. E hoje a gente está aqui para ler alguns contos dessa época e ver se eles fazem sentido ainda ou não, né? Então, vamos começar? Vamos Primeiro lá. conto? Acho que o primeiro conto hoje é meu, né? Yes. Deixa eu ver em que página ele está. Página 45. Deixa eu ir lá. Página 45. Tá, vamos lá. Deveria ser proibido ter filhos enquanto houver crianças abandonadas. Um suposto conto feliz. Sábado. Acordou numa felicidade. Esticou o braço para fora das cobertas e tateou o celular sobre a mesinha de cabeceira, a fim de conferir a hora. Abriu os olhos. 7h30. Manhã fria. Estava cansada daquela depressão PIB em que estava imersa às vésperas dos 50 e mantinha-se imersa desde as primeiras desilusões dos 20. Ficava feliz nos dias em que acordava feliz. Eram raros. Raros não por serem poucos, mas por se mostrarem simples, limpos dos descontentamentos, quase pueris em suas esperanças de um dia doce. Puxou delicadamente o corpo para fora das cobertas, primeiro as pernas, perpendicularizou aos poucos ele todo, num movimento que findou sentada. Sentiu as pequenas dores preguiçosas de quem dormiu demais. Esticou a coluna, sentiu-a estalar, prolongou ao máximo a sensação, puxando os braços para o alto, como quem quer tocar o teto, prosseguindo o movimento até ficar de pé. Os chinelos desvirou-os, aptos a proteger-lhe da friagem do chão. Calçada, pronto, confortável. Puxou a coberta, embrulhou-se, deixando apenas a cara de fora. Um passo, 2, e estava de frente à sacada. Abriu as cortinas, parou de chover. Obrigada, meu Deus. Mas a água não descia.
Permanecia batendo a meia altura do segundo piso dos prédios. A mulher encontrou uma única diferença, e ao mesmo tempo semelhança. A superfície da água estava plácida, como ela. Seria bom sinal? Examinou o céu. As nuvens ainda carregadas prometiam novas chuvas logo, logo. O céu fechado deixava tudo ainda escuro àquela altura da manhã. Mesmo assim, ela não deixou o cinza abalar sua cor. Amarfanhou-se melhor a coberta e seguiu para a cozinha, pé ante pé nos chinelinhos. Tirou a leiteira da louça lavada, encheu-a de água e posicionou-a em fogo baixo. Para dar um toque, jogou uma estrelinha de anis ali dentro. Aguardou alguns instantes o nada acontecer na leiteira. O som do gás queimar azulado. Vai demorar. Dirigiu-se ao banheiro. No caminho, abandonou a coberta no sofá. No caminho, abandonou o pijama na cama. No caminho, sentiu o friozinho lhe arrepiar pelos e pentelhos. Abriu o registro do chuveiro, experimentou a distância com uma única mão, a temperatura da água, até que estivesse agradável. Chinelinhos para fora, entrou no box nas pontas dos pés, temendo o azulejo frio. Em avanços tímidos, deixou o corpo ser molhado pela água quase fervente. Mãos, cotovelos, braços, ombros, seios, costas, rosto, cabelos. Cada parte molhada era um exorcismo da frialdade e, ao mesmo tempo, uma exultação da alegria que sentia e queria que nunca mais fosse embora, mesmo sabendo ser passageira. Mas não ia pensar nisso, não hoje. Fez do banho uma festinha particular. E por que sair dali? Se não fosse a água no fogo, deixar-se-ia mais sob a correnteza vertical. Mas não. Fechou o registro, novos calafrios ao sair do box. Em vez de secar, a toalha ainda semi-úmida da noite anterior acentuava o gelado do ambiente. Foi ágil ao vestir-se. Moletom e meias. De volta à cozinha, jogou um pouco de açúcar e camomila na água borbulhante. Esperou um pouco a mistura virar chá, coou-o dentro de uma caneca de bolinhas, apagou o fogo, foi ao sofá, ligou a TV. Amontoou-se na coberta, já assistindo Chaves no SBT. Riu até onde pôde. Quando não pôde mais, desligou o aparelho. Aquela hora não devia estar passando nada decente em canal algum. Esticou seu corpo no sofá, acompanhando o silêncio das marolas batendo no prédio. Ouvidos abertos, pôde ouvir também o tic-tac do relógio na parede. E também o chuveiro pingando. E batidas no hall atrás de sua porta, como se pequenos pés batessem compassados ao som de uma música qualquer, que toca unicamente na cabeça do feliz proprietário desses pés. Ué, que é isso? Do sofá foi ao olho mágico, mas não conseguiu ver nada. Quem tá aí? Sem resposta, abriu temerosa a porta. Uma criança imunda estava à sua soleira com carinha de amedrontada, sentadinha, abraçada aos joelhos. Oi? A criança não respondeu. Como você se chama? A criança não respondeu e enfiou a cara entre os joelhos. Quantos anos você tem? A criança respondeu fazendo um 4 descoordenado com a mão. Cadê sua mãe? A criança apontou para a escada. A mãe jazia congelada nos degraus, à beira da água. Morreu em posição fetal, como quem quisesse se aquecer, porém a cabeça olhava na direção da criança, talvez preocupada, meio pedindo ajuda. Deveriam proibir essas umas de engravidar. Não tem nem onde cair mortas. Estendeu a mão à criança, que se levantou. Sentou a menina à mesa e deu-lhe umas bolachinhas e um pouco de chá,
Foi para o sofá, onde permaneceu observando a criança. Não sabia o que fazer com ela. Ficou na dúvida se ligava para o 190 ou a entregava no conselho tutelar. Enquanto pensava, enquanto pensava, a criança cresceu, choveu, fez sol, a água desceu, subiu várias vezes. Seus cabelos esbranquiçaram, moletom e meias ruíram. Pela primeira vez na vida, teve o destino nas suas mãos, mas simplesmente não soube como agir. Um dia, a criança foi embora. Passou em medicina na Federal de uma capital nordestina. E ela ficou vendo Chaves no SBT. Uau. Esse texto Tenso, tenso, tenso. tem muita coisa que ferve da gente. No começo tem essa relação já direta com a personagem, porque parece que ela esse sentimento de infelicidade, de não saber o que fazer, ele é meio contínuo, assim, está em algum momento da nossa vida, então a gente se relaciona rápido com ela. Aí Uhum. depois o cotidiano dela parece tão simplório e tão acessível, e é um negócio bacana, eu me sinto tranquila, bem com ela, e daqui a pouco ela está estagnada demais, nada está acontecendo, e daqui a pouco tem uma criança. Aí quando tem a criança, e quando ela fala que essas que não deviam ter filhos porque não tem onde cair morta, E a mulher você já morta pega a ali, raiva, né? você já pega uma raiva. Você estava tão ligado a esse personagem, de repente você quer dar um tapa na cara dele. Você sabe que esse conto, ele nasceu... Na verdade, ele nasceu com essa frase, né? Deveria ser proibido ter filhos enquanto houver crianças abandonadas. Mas a primeira ideia dele era para ser um conto de esperança, né? Para incentivar as pessoas a adotarem, enfim, né? Uhum. E só que quando a gente escreve, o negócio tem vida própria, né? E saiu essa mulher bizarra que é egoísta. Assim, não é que ela é egoísta, ela tem uma rotina Autocentrada. autocentrada, tem uma rotina, tem a vida dela é daquela forma, e quando ela tem finalmente a oportunidade de mudar de vida, ela não sabe o que fazer, né? Então ela não faz nada. A vida acontece em volta dela, mas ela não faz A nada. vida isso, e ela quando ela fica parada, né? E a vida dela para só que a vida de verdade lá fora continua, né? E então tem essa coisa bizarra aí do. Então por isso que no começo, lá no título, ele tem esse parênteses, né? Um suposto conto feliz, porque a ideia inicial é que fosse feliz. E não foi o resultado final, né? Depende de que ângulo você olha, né? É, Talvez para a menina tenha sido. sim. Sim, com Eu não, certeza, né? não sei, Com certeza. imagina. A outra ficou estagnada no sofá, não sei se. Eu tenho uma partezinha aí para destacar, duas, na verdade. Mas a primeira é esse seu mas não, que quando eu estava relendo o texto, eu ouvi na sua voz. Ah, tá. Obrigado. Mas não. Mas não. Não sei se isso é uma coisa, uma característica sua, ou pelo menos me direcionou para você, mas você está falando, né? Não deixar. E por que sair dali, se não fosse água no fogo, deixar-se-ia mais sob a correnteza vertical? Mas não. Eu achei muito Frederico isso, gente. Gostei muito. Na sua voz que eu vi isso. E outra, esses detalhes do caminho que ela faz, né, ao levantar, ao ir à cozinha, depois ao ir ao banheiro, esse cuidado que você tem em narrar cada detalhe. Eu nunca vou esquecer da parte em que ela testa a temperatura da água, até com a mão, fora do box, e você tem o cuidado de falar que ela deixou o chinelo de fora antes de entrar.
Eu achei isso uma delicadeza. Gente, eu jamais pensaria em colocar esse detalhe. Ela deixou o chinelo para fora. E também eu não pensaria, se você não tivesse falado, que ela teria entrado de chinelo. Eu ia pensar assim, ela entrou de chinelo. Ele não falou que ela deixou fora, então tá lá o chinelo. E se for de pano? Ó a nojeira que vai ficar. Mas eu fiquei fascinada justamente porque eu li o seu conto depois de ter lido o meu, que é o próximo. E aí, atentem-se a isso no próximo conto a ser lido. Como falta isso no próximo conto? Os detalhes, o cuidado em colocar o caminho vamos dizer assim, narrar o caminho com essa delicadeza e esse cuidado imagético, para você não perder nada, nem o chinelinho lá do lado do box. Tu Fiquem sabe ligados. que quando Spoilers. quando eu estava nessa época escrevendo ali esse conto, eu estava praticando um exercício na minha cabeça. Eu ainda pratico ele hoje quando eu escrevo alguma coisa e tal. Tanto faz se eu estiver escrevendo projeto, ou se eu estiver escrevendo um texto literário ou um texto dramatúrgico, eu tento buscar o caminho mais longo, né? Ou seja, tipo, eu escrevi uma frase, né? Aí, como eu posso tornar esse caminho do começo ao fim da frase mais longo? Daí eu vou mais longo ainda, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e vou aumentando o caminho onde vai aparecendo esses detalhes, né? Eu acho que tem muito a ver com a pesquisa do teatro, na biomecânica, em que a gente fala sempre do contraponto, do contraponto da ação, né, e da preparação da ação, né? Então, quando a gente fala preparação da ação, a gente fala, tipo, a preparação dessa ação, ela pode ter uma preparação, que pode ter uma preparação, que pode ter uma preparação, que pode ter uma preparação. Ou seja, tem mil coisas que pode vir antes para chegar efetivamente em um lugar, né? Como tem eu gosto muito dessa referência, que é um vídeo do neto do Charlie Chaplin, que ele é palhaço, eu não esqueci o nome dele, mas ele tem uma ação específica que é sentar em uma cadeira. E ele leva, sei lá, 15 minutos para realmente encostar a bunda na cadeira. Acho que eu já Né? vi Ele esse faz vídeo. mil outras coisas com a cadeira, mas não consegue sentar até que ele senta. Sim. Né? Então eu busco fazer esse exercício sempre, assim, né? De como aumentar e explicar melhor, enfim, sem ficar muito ficando verborrágico, muito, É porque mas não prolixo. não dá essa impressão de verborragia. Muito pelo contrário, dá a impressão de cuidado, de ambientar a gente muito bem na ação, assim, nas Uhum, minúcias da ação. E é fantástico, porque a gente a gente tem a nossa rotina e a gente chega a perder os detalhes que existem, eles deixam de existir dentro da nossa casa e a gente nem percebe. Ou eles mudam e a gente não percebe porque a gente está tão ambientado com aquilo de sempre, com aquilo de sempre, que parece que a gente tem uma foto do que é e a gente só vê a foto, porque não olha mais. uhum, Simplesmente uhum, passa por nossos olhos. E aí, quando a gente tem, nesse teu texto, esse cuidado com as imagens do processo dela, de acordar e ir para o banho, tomar um banho, fazer um café, um chá e tomar um banho e tal, você vê quanta coisa a gente perde. Quanta coisa a gente perde no nosso dia a dia também. Porque aqui está existindo e são detalhes muito bacanas de se ler. Eles nos colocam lá, junto com a personagem. Então é fantástico. Parabéns. Toma aqui, ó, um livro para você. tá certo. Vamos ler o teu agora? Vamos na Vamos sequência? lá. Vamos lá. Tum, tum, tum. Uhum.
Killing Me Softly. Deitada, inconsciente do mundo em volta, tentando conter a gritaria interna, convocando uma demência bem-vinda, coisa sabida que gostaria de esquecer, perder na relva do passado e deixar que as pedras do caminho enterrassem. A fumaça entra e anuvia os sentimentos tijolos que lhes construíram um muro. Entre as rodas, um rumo esfolado que nunca quisera. Minha bela, diz ele, meu amor, Então, faltam minutos para daqui a pouco. Quer que eu ligue o som? Gostaria de amar você, ele disse, se fosse possível. Se não fosse lhe deixar nu no meio da avenida, em todos os sonhos que tiver doravante. Quem sabe Constante tivesse freado a tempo. Mas esteve sempre um passo à frente, sempre adiantado. Conte-me um segredo enquanto passa a fumaça. Enquanto ainda é cedo e não escuto as sirenes. Quanto esperou que seu trabalho lhe indicasse um rumo? Quanto teimou em não ser o que parecia? Por que fugiu e não olhou para os lados? O ferro fede. Ela gagueja e puxa o cigarro. Prende até sentir que atrás da cabeça o asfalto é fofo, macio travesseiro por onde se esvai o sangue, que deixa o odor de ferro mais evidente. Você me amaria nesses minutos que sobram? Ele a ama agora, tem certeza. Não antes, atrás dos relatórios atrasados, não quando sua vaga tinha o carro dela, não quando percebeu que, mesmo parecendo louca e despreparada, ela era competente e cativava até os funcionários da fábrica no turno da noite, que mal a viam. Não quando ela tinha cheiro de esmalte voltando do almoço. Não quando ela chorava nas homenagens do Dia das Mães. Confere seu pulso lento entre as ferragens e na rádio toca algo que a faz rir, que o faz chorar. Embaixo das pálpebras fechadas, além do olho perdido, brincavam cores e seus códigos, que ela sabe de cor. Seus olhos ouviu gemendo. 8547. Ela ri mais um pouco, enquanto para de sentir a mão, o braço, um tanto do para-choque entre suas costelas. É que tive um pesadelo esses dias e você estava nele, enfiando sua língua nas minhas amígdalas, enquanto jacarés comiam minhas pernas. Tinha sangue na saliva, mas quando acordei, eram meus lábios que tinham rachado do frio. Pensei, um dia, incoerentemente, que se sobrasse trabalho para o feriado e você resolvesse adiantar como sempre fazia, eu me ofereceria para fazer o mesmo. Viria de saia vermelha, esvoaçante e sem calcinha, para você me querer. Iria? Não, mas ele não diz. Sorri, mas ela não vê. Está com fome, mas não quer sair dali enquanto houver cigarro, e é tão tarde para se estar sozinho. Está controlando seus pensamentos para não desejar nada que se arrependa, porque já terá muitos arrependimentos mais tarde. Sentado entre os restos do seu carro, chora alto para ser ouvido e suga a ponta até seu fim. Minha bela, eu posso me deitar com você? Queria ter conseguido a promoção, ter ganhado mais que você em algum momento. Tenta se virar, mas está tão presa, absolutamente fincada no chão, que seu passado perde todo o significado. Suas entranhas vazam óleo. Queria ter fugido para o Nordeste e vivido de vender pulseiras. Podia ter fingido que não desejava as coisas à sua volta, e você entre elas, mas já estava fingindo há meses que estava de bem com o ódio que você sentia por mim. Ele diz, não sentia, amor. Já não sinto minhas pernas, responde ela. Oh, mas o mundo gira tanto mais quando não posso abrir meus olhos. Girei tanto em torno das coisas que me disse no primeiro dia, lembra? Uns 3 tentaram e saíram daqui com o rabo entre as pernas. Delicadeza, cordialidade, pode apostar, não vão te dar respeito. Quis tanto te provar o contrário, encher seu café de sal, derrubar você no corredor. Mas você foi mais rápido. E ri. Você atravessou meu caminho antes, não podia deixar passar a segunda, ri ele. Mas agora que eu te amo, vou passar o resto da vida sendo como você, em sua homenagem. Vou ter sua foto sobre a escrivaninha, vou gostar do cheiro de manicure, vou sorrir para os funcionários da fábrica,
Vou me emocionar. O rádio perde a sintonia, por segundos, e a mão dela está fria. Pessoas se juntam em volta das cores ferrosas sobre o asfalto, 1 hora depois. À noite, sem postes de luz por perto, ninguém vira o acidente. Embaixo do carro amassado, ela dormiu com pensamentos cruzados sobre alguma coisa da qual ela não tinha controle, mas que mesmo assim ela tinha vencido e ganhado a promoção. E daqui a pouco teria a chance de se gabar, enterrar seu quadril em cima dele. Mas até o fim daquela noite, ele jantaria no fast food em frente à sua casa, e ela doaria seus órgãos a algum estranho em coma, os dois morrendo suavemente com a música. Vamos falar sobre a falta de detalhes deste conto. Não, fala como que surgiu esse conto? Da onde ele vem? Assim, eu acho. Depois eu falo o que eu acho. Então, eu não sei exatamente como ele surgiu, mas eu lembro que ele tem a história por trás. E eu lembro que eu primeiro pensei na história por trás, para daí escrever o conto. A história por trás é 2 colegas de trabalho, ela ganhou uma promoção, ele não, morria de inveja, morria de ódio. E ela fazia um excelente trabalho, tal coisa, e se interessava demais por ele. Mas ele, whatever, não, só queria que ela sumisse para ele ficar com a vaca. E no dia que ela ganha a promoção que ele estava esperando ganhar, para algum outro trabalho indefinido, ele atropela ela. Entendeu? E aí é essa história que acontece enquanto eles aguardam a chegar o socorro. Enquanto eles estão lá segurando, esperando socorro. Entendeu? Entendi. Sabe que quando tu fala em falta de detalhes, né? Quando tu fala nisso, me remete a uma coisa interessante também, porque toda vez que eu leio esse conto seu, eu faço uma história diferente na minha cabeça. Ele fica um pouco aberto a isso, sabe? Ele fica aberto a criar outras possibilidades. Me traz muito isso. Tipo de... eu nunca... De vez em quando eu leio, eu imagino que ela tá, tipo, entre uma árvore e o carro. Às vezes eu leio, ou às vezes na mesma vez que eu leio, eu acho que ela tá sentada no banco do carona. Às vezes eu acho que ela tá sentada no banco do motorista. E às vezes eu acho que o carro tá de ponta cabeça. Capotou. Capotou. Então tem uma coisa também, né, de não identificar quando um tá falando ou quando um tá pensando, né? Então ele cria histórias diferentes, ele fica meio que um RPG na minha cabeça. O que eu vou decidir que funciona agora nessa história. E essa é muito legal, porque é aberta. E eu acho que dentro das tuas histórias, geralmente ela é um pouco mais hermética. E essa tu fez uma história aberta, né? E que possibilita muitas interpretações. Eu gosto muito dessa história, Kill Me Softly. Fora a música, né? Tava escutando Eu hoje. gosto. Eu adoro música. Na verdade, a música até. Porque a única parte que eu realmente adoro nesse conto é o final, né? Que daí fala que os dois foram morrendo suavemente com a música. Ela morreu e doou seus órgãos, e ele morrendo comendo fast food. Que eu não sei porque. Se eu tinha assistido aquele. Qual é que é? Super Size Me? Super Size Me, isso. Alguma coisa que eu pensei assim, ele também vai morrer suavemente com a música. Como eu vou matar ele? Vou botar ele para comer um fast food. Excelente ideia. E aí, realmente, é bem aleatório esse final em si, mas eu queria que ficasse claro que eles estão morrendo de alguma forma. Eu não falo muito, e isso que me incomoda no texto, eu não falo muito sobre o trauma que é você atropelar uma pessoa. E eu também acho que, na época que eu escrevi o texto, eu tinha uma visão extremamente bizarra de como o atropelamento acontece, porque
se você ativa a forma como ela está disposta, dá esse monte de impressões. Fica parecendo que o carro bateu nela e ela era de titânio, ela quebrou o carro junto e parte do carro entrou nela. É confuso. Mas eu não estava muito. Eu não estava muito preocupada em detalhar isso, porque eu queria detalhar essa dinâmica dos dois naquele momento. Hoje me incomoda isso. Hoje me incomoda porque eu penso que se eu tivesse detalhado melhor, eu ia ambientar o leitor naquele espaço que está acontecendo a coisa. Eu não precisaria, que nem você fala, é legal, porque às vezes dá a impressão que é ele pensando, ou ele falando, ou ela pensando, é meio confuso isso, e isso eu não perderia. Mas eu ambientaria o leitor na situação. E aí, todas essas coisas, essas brigas de ego que os dois tinham antes disso, o fato de que eles estão lá se drogando no momento que ele atropelou ela, que é uma situação bizarra, e essa relação dele com a morte de alguém conhecido ficariam mais, sabe, maiores, porque o leitor não ia se perder na ambientação, que é o que eu gostei no seu texto, que eu achei assim, muito fino no seu texto que você leu anteriormente, e que eu sinto que se tivesse esses detalhes cuidadosos ali, eu ganharia mais. Eu acho que eu ganho mais em confusão, ele deixa muito confuso. E aí pode acontecer como acontece com você, da pessoa achar uma delícia se perder ali. Ou pode acontecer como acontece com meu marido, que quando ele leu esse texto, ele falou, não entendi nada, o que aconteceu aqui? Não faz o menor sentido isso aqui. Eu não sei. Ele morreu? Morreu? Ela mesma morreu? Isso é Nárnia? Ai. Tá. Vamos para o seu texto. Acho que esse aí a gente já falou bastante. Vamos lá, porque também depois eles se ligam, né? A gente tem para falar um negócio que liga entre os três. Vamos lá. Yes. Vamos começar. Da areia. Mulher sentada. Observa o mar. Vai, vem. Contempla a espuma quebrar na areia. A areia que lhe jateia todo o corpo e gruda as bochechas em alguma lágrima pouco molhada. Um pouco dolorida do choro que não se quer chorar. De dor que não se quer sentir. E que brota-lhe assim, do nada, quando está sozinha, quando fica sozinha, se sente só. Dor inoportuna, um nó cego no peito, na goela, que vai e que vem, senoide como o mar, e fria como a brisa, brisa de abril, que jorra areia em seu rosto na tentativa de secar-lhe tais lágrimas que vertem de seus nós apertados e embaraçados. Desamar é difícil. Tem dias passa em branco, batida na rotina. Nos outros todos, simplesmente é inviável desviar do algo que não ele, dele, do que não é mais seu, da vida que não é mais, a rotina que se encontra obrigada, vaga e imensa. Como o horizonte azul fundido de céu e mar, estava nublada aquele dia, desde cedo. Sujeita a temporais, sem esconderijos que alentassem, onde não há lugar que refugie quem queira, nem o escuro do quarto, nem banco de ônibus, nem a beira do mar era capaz de lhe sarar a dor daquele amor que acabou sem acabar. Amor que permanece vivo e turva, cheio de dúvidas, cheio de certezas, que vão e que vêm, e que explodem em decisão e vontade de ligar e ouvir sua voz, de sentir seu calor, um afago. Caixa postal. Está doente. Esse amor que não apodrece e cai, lhe persegue, carrega toda a sua vontade para a beirada das pedras. Jogar-se ali colheria essa dor incongruente, deixar as ondas deformarem, estraçalharem sua disforma, ruminá-la, digeri-la, desmontá-la. Ha! Bobagem.
sabe que não é assim. Não pode ser assim. Essa dor passa maturada, dia após dia, lapidada, supapos e bicudas ao pé do ouvido. Até lá, sabe que vai ser foda. E que vai virar um 8 várias vezes. Até lá, sabe-se lá o que vai ser. Onda, mergulho. Eu gosto muito desse conto. Gosto muito desse conto. Esse conto é tremendamente atemporal e acerta a gente em qualquer momento ruim, qualquer sentimento de complicação, de dor, e mesmo que não tenha a ver com esse sentimento de amor perdido, que não acabou e tal. Eu estava lendo ele, eu senti como se fosse agora, um momento da vida agora, e acessa as memórias de dor. Ai, ele é tão bonito, Fred, tá louco, ele é muito bonito. Ele é bonito, é Ele, muito poético. eu acho que nesse é um dos poucos que eu falo, acertei, gostei. Nossa, ele é muito Porque, na perfeito. verdade, ele acaba falando, como tu falou, né? Ele, por mais que ali ele tá falando de amor, Uhum. né? Mas a gente tá falando, na verdade, de vazio. E tem tantas Uhum. coisas que dão vazio na gente. Não é só amor que dá vazio, são a rotina muitas vezes dá vazio, às vezes o trabalho dá vazio, a insatisfação dá vazio, né? A situação externa dá um vazio, por mais que dentro a gente esteja preenchido, bem preenchido, né? É muita coisa, as relações com as pessoas, e às vezes vem pensamentos bizarros na cabeça, né? Mas tem essa coisa do tipo não, vamos parar, vamos pensar, vamos repensar como resolver, né? É muito importante isso. Eu trabalhei um pouco nesse texto com ideia de ideação de suicídio, né? Quando tá com ali, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Não vou. Porque a gente sempre fala, né? Tudo vai passar. Claro, tem mais formas, né? A gente precisa muitas vezes de terapia, precisa de muitas coisas. É ótimo fazer terapia, adoro, né? Fantástico. Não faço mais, mas é ótimo. E, mas quando a gente fala ali, né? Eu lembro que eu trabalhei numa campanha do Setembro Amarelo ano passado, no retrasado. A gente falava muito sobre ideação de suicídio, que depois eu acabei identificando coisas nesse conto ali, né? Dessa mulher que tá à beira mas ela resolve assim, não, eu vou sentar, eu vou esperar, porque vai passar. Vai passar, vai passar, a vida vai melhorar, a vida vai piorar de novo, a vida vai melhorar, vai piorar de novo, são outras coisas vão dar vazio, outras coisas vão encher o coração, enfim, né? Mas o ruim da ideação é que ela te bota num labirinto interno dentro da tua cabeça que tu não consegue sair mais sozinho, né? Que tu precisa de alguém que te estenda a mão e te puxe de volta para fora. É triste, É um é caminho bizarro. difícil. É um É um caminho caminho muito difícil sair. difícil. É muito Depois que difícil. A gente você. perde a linha, o fio da Ariadne, né? Uhum. Acho que você foi muito, muito feliz nessa sua. Na forma como você colocou essa ideação no texto. Ficou. Porque não ficou eu vou dizer assim, ele não ficou sofrido, ele ficou realista. Por isso que é tão acessível e por isso que entra tão fácil no momento da leitura na nossa mente, né? De qualquer pessoa. Eu acredito que qualquer pessoa que leria esse texto iria encontrar essa identificação. E é que é legal que a gente estava falando da ligação entre os textos, é justamente isso, né? Esses 3 textos que a gente leu agora, eles meio que tratam da morte de alguma forma. Eles tratam dessa ideação da morte, tratam do acidente que leva à morte, morte de outros que leva a uma outra vida, uma outra situação. E é engraçado, eu lembro de alguém ter dito uma vez para mim que minhas músicas sempre falavam de morte.
as suas músicas ele falam de morte, mas é de uma, eu não sei, não é um grande mistério, mas é o grande final. É Apoteose. inescapável. É a apoteose. Não há nada que. Não há ninguém que possa escapar disso. E então é um pensamento que, por mais que a gente tente afastar um pouco da gente para poder viver a vida um pouco mais tranquilo, para ter, né, para ter ter momentos felizes, ter momentos de êxtase e tudo que você não conseguiria se você ficasse pensando, ah, daqui a pouco ela morre, daqui a pouco a coisa chega. Ele está lá te rondando. É uma grande sombra rondando. Então, esses textos, eles, cada um do seu jeito, eles falam sobre a nossa eminente tendência. Iminente tendência. Ah, adoro essa música sua. Fazendo merchan da minha própria música. Tá. Eu acho que, além da nossa própria morte, também da iminência da morte das pessoas que a gente gosta, né? Das pessoas que, claro, não que as pessoas que a gente não conheça ou não goste não seja um baque também, mas causa uma coisa muito difícil, né? Quando é uma pessoa próxima e tal, e é um mistério muito grande, a gente não sabe, a gente sabe que vai morrer, mas nunca espera que vai morrer. Não. Né? Não. A gente sabe que vai morrer, mas a gente sempre pensa no adiamento só. É. Lá na frente, muito longe, muito distante. Mas é isso aí. Né? E eu acho que quando a gente fala nesse negócio de lá na frente, lá distante, tem uma coisa nesses contos que eu gosto, nesses 3 contos, que eu acho que é uma coisa de formato que liga eles, que é a coisa da dilatação do tempo. Né? Eu acho que, por exemplo, ali no teu conto do Killing Me Softly, quando, na verdade, é um instante muito pequeno de tempo, em que a gente pega esse instante e faz assim, ó, e muita coisa acontece ali dentro, né? E também lá no primeiro conto, no Deveria Ser Proibido, também é um instante de tempo pequeno, ali é questão de, é o tempo dela levantar, fazer o chá, e aquela criança entrar dentro da casa. É coisa de meia hora, aquilo ali. Levando Chaves em consideração também. Que ela Levando Chaves em consideração, claro, né? Enfim. E tem esse tempo ali, meia hora, talvez uma hora. E claro, e depois tem uma dilatação de tempo muito maior, que é esses 20 anos que ela passa sentada no sofá sem ter nenhuma reação. Ela fica lá, as meias e o moletom puíram, ela não sabe o que fazer com aquela criança e ela não se levanta, ela não come, ela não bebe, ela não nada. Ela fica lá olhando para a criança enquanto a criança cresce e vai embora. E depois ela volta à rotina dela, que é ver o Chaves na televisão, né? Parece meio absurdo, mas é uma imagem bem poderosa essa, de continuar sentado enquanto as coisas vão te ruindo, né? Vão ruindo, as coisas em você vão ruindo, você vai ruindo, o mundo acontecendo à sua volta e você lá, mesmo. Mas é isso que a vida Imagem bem faz. forte. É forte. A Não gente é fica muito lá diferente. sentado. As coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo, vai ruindo a gente e a gente muitas vezes não toma uma iniciativa. Às vezes a gente não sabe como tomar, às vezes a gente não tem opção de tomar essa iniciativa, né? E o da areia também é uma coisa muito, ali enquanto ela está sentada na praia é um tempo muito pequeno, mas que também tem uma dilatação de tempo porque tem muita coisa que entrou que ela está pensando ali, que entra, né, o cérebro funciona muito mais rápido do que o tempo real, né, o tempo físico. Sim, Ai, que ela feio. vai longe. Sim. Oi? Não, é que se vocês estiverem escutando um pipipi, é o lixeiro que acabou de chegar aqui na frente. Diga lá. Ah,
Eu até me perdi no que eu tava falando. Então, você estava falando disso, dela sentada num momento, o pensamento ele Ah, cria uma tá. bolha muito maior, um momento Sim, muito maior no tempo curto. É a divagação, ela vai longe. Um oceano de sim. divagações, já que é para combinar com E o aí texto. e daí não deveria ser proibido. Eu te falei que eu ia falar um negócio Hum. que eu falei à tarde pra ti que eu ia falar um negócio que tu não sabia do deveria ser proibido, Esqueci de te mas que eu ia contar. falar só agora à tarde. Agora à tarde não, agora à noite. Que essa segunda parte, ela surgiu depois que fala lá, ele terminava ali o conto, ficou já assistindo Chaves no SBT, riu até onde pôde. Ele terminava ali, né? Hum. Por algum motivo, na minha cabeça, depois de um tempo, eu voltei para continuar a escrever. E quando eu vi esse negócio do Chaves no SBT, esse negócio da criança toda aqui, eu não que eu me inspirei, mas tem um pouquinho na minha cabeça, eu lembro disso, de que como se fosse. Ah lá, aqui no, quando ela fala, quem está aí? É, quando as crianças entram na casa da bruxa de 71. Ou seria mais engraçado se você botasse depois a resposta. Satanás! Satanás, você é Satanás. Ai, gente, sério isso. Sério, Você é muito fã do Chaves, Fred. eu amo Chaves. Acho que Chaves faz teatro dar certo na televisão. Teatro gravado dá Verdade. certo. Claro, tem várias coisas, né? As piadas estão datadas, refletem um mundo da década de 70. Tem coisas que hoje não são mais certas, mas ainda assim funciona muito bem. Geralmente todos os episódios têm as mesmas piadas e funciona sempre e a gente ri E a gente sempre. sempre ri Amo, sempre. muito bem feito. Muito bem feito. Verdade. Vamos para o nosso. Estamos com 49 minutos. Não sei se vai dar tempo da gente discutir. E tem bastante gente assistindo. Aqui a Kátia Oi, está aqui, a Soraya, a minha tia está aqui também, oi, a Nath gente. Machado está aqui também, Cláudia Almeida, Mike Andrei, inclusive, elogiando a Clery aqui. Que eu consegui receber de comentários aqui são esses. Talvez tenha comentários nas nossas páginas também, né? Mas que não aparece aqui na plataforma para mim, né? E eu não consigo assistir, porque senão dá uma travadinha, né? Na live. Aí não dá para a É. gente responder se alguém tiver alguma pergunta, então. Mas a gente pode ir lá depois, cada um A na gente na responde sua. lá, Isso, com se tiver certeza. dúvidas. Vamos ao nosso último conto da noite, Vamos Latarias. lá. Latarias. Lata que bate, latem os cachorros, latem e latem. O barulho nunca para lá fora, nem se eu gritar mais alto e eles latem, latem lá fora, nos meus ouvidos. Quando acordar amanhã, se não for outra pessoa no espelho, recomeçaremos a rotina que temia, muito tempo temia. Porque as vozes que eu crio para conversar em minha mente dizem tudo o que eu preciso, e é sempre, sempre e de novo as mesmas certezas. Me sinto livre de autoajuda, só sei me dizer o que sei. Estava sentindo tanta coisa quando me abriram que nem senti a evasão que era. Então, quando eu acordar, amanheça, e ainda for a mesma pessoa tentando arrumar os cabelos na frente do espelho, ele estará sujo e os cães latirão e rosnarão para qualquer carro, qualquer criança de bicicleta seguindo para a escola. Eu ainda terei vontade de voltar para a cama como sempre e esperar, implorar para que eles parem. Tudo sempre ficará bem. Posso acreditar se ele bafeja e bate? Tinha um buraco grande no acostamento da rodovia e todo mundo desviava dele. Mesmo à noite, ele parecia tão grande e fundo, um imenso buraco negro.
Então todos desviavam. Até que um dia um homem tentou me ultrapassar pelo acostamento e me olhou enraivecido. Não viu o buraco e quebrou seu carro inteiro nele. Acho que ouço ainda seus impropérios. Eles vêm latidos. Se eu conhecesse o lugar para onde vão aqueles que acreditam, eu acreditaria e seria sã. Fica pouco para ser dito. Eu não digo, eu grito, mas sempre sozinha. Espelho responde. Queda lata, um estrondo da lataria raspando o asfalto, e o homem de camisa verde late. E grita, quando digo, quando calo. Latão quando rasga, lata quando bate, cão em guarda quando late, atravessam a janela, amanhã, mesmo vaga, um caderno de desenho saindo da mochila nas costas, a bicicleta estanca e a garota grita, late, cão com ela, acostamento rosna, o buraco nela, aberto a céu aberto, amanhecido, o caminho igual, uma gruta, tudo dentro agora quebrado. Há sempre um buraco que ferra com tudo, animal. É complicado. É pesado. Isso dá uma discussão longa. Esse dá uma discussão longa que talvez a gente não consiga fazê-la em 7 minutos. 6 já. Fala um pouco desse conto. Então, eu acho que eu te contei isso hoje à tarde e você não sabia. Esse conto é sobre uma pessoa que sofreu um estupro. E essa é a relação fantasiosa dela, não fantasiosa assim, mas de momentos e de situações e de incômodo constante. Quando ela fala dos cães latindo, é porque isso remete a esse momento. Quando ela fala do espelho, de sentir o cabelo sujo, de sentir que tá tudo errado, né? Que ela quer acordar outra pessoa, que ela quer. É toda essa relação da dor ainda intrínseca àquele momento. E quando ela fala da lataria do carro, que ela fala desse momento, é que esse momento despertou ainda mais nela, que é o momento que ela foi agredida por um cara que achou que ela é culpada pelo acidente. Então, quando ele grita com ela, ela sente a mesma coisa. E para não deixar muita coisa para falar, mais ou menos isso. E é um texto bastante doloroso, é um texto bastante difícil. A gente sabe que a maioria das pessoas, a maioria das mulheres, ou conhece uma mulher que já sofreu essa violência ou foi violentada. Então, é doloroso também para mim. Eu, até hoje me dói muito esse texto, é bastante. E ele não quer ser uma narrativa coesa ou explicar alguma coisa. É meio que quando a gente fala de catarse, você precisa fazer, põe aquilo para aquilo ser a sua catarse, é mais ou menos isso para mim, esse texto. Então, o nome Latarias, na verdade, é porque ele se parece muito com o latido dos cães, ele tem, a palavra lembra, então ela se auto-associa, ela se associa com o latido dos cães, com a lataria do carro, então, essa. Até essa questão da lataria, tem uma hora que tu fala, né, da lataria rasgando, tem muito disso, né, quando, eu sei que não é o meu lugar de fala nesse ponto, mas me remete a essa ideia de que um estupro é como se fosse tu forçando uma coisa que não deveria ser forçada, sabe? Uhum. Não sei, acho que realmente é difícil, é muito complicado, é muito complicado. E eu não tenho como nem falar desse assunto, porque isso é uma coisa da realidade, uma coisa horrível que acontece
né, que eu não sei nem explicar, mas por que acontece e por que as pessoas são tão bizarras. É uma coisa de onda, né? E é difícil você sair disso. Não, é impossível você sair disso ileso. Você fica marcado pro resto da sua vida. E como é que pode existir justiça em alguém invadir um espaço que é seu, que é só seu, e te destruir de uma forma que jamais vai ser apagado, sabe? Por isso que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Porque, mal ou bem, né? É triste demais. Você vai sempre sentir a, a dor e a sensação de fraqueza por não ter conseguido lutar por si mesmo. A sociedade ainda está muito perdida nisso, né? A gente veio de um tempo em que as mulheres foram caracterizadas demais como um ser inferior, como uma propriedade do homem. Não faz tanto tempo assim, em que ou você era do seu pai ou você era do seu marido. E está meio que, sabe, lá dentro dos meandros da sociedade, essa mentalidade, essa percepção. Então, para a mulher é super difícil. É um risco. Toda mulher vai dizer isso. Você prefere estar andando na rua e do outro lado da rua tá o capeta andando do que um homem, qualquer homem. Do medo que você sente disso. E você se cuida, você se observa, e é um desgaste mental horrendo. Então, meio que esse texto é para isso, sabe? Para falar sobre isso também. Mas a gente já está perdendo. Eu queria falar das suas epígrafes. Ah, ainda bem que acabou o Droga! tempo. Ainda bem que vai ficar para o próximo encontro. Ó, só as epígrafes do. Por que Fred coloca essas epígrafes espetaculares dos seus contos? Que a história daria outro conto para próximo episódio. Ah, então tá bom. A gente fala das epígrafes no próximo. Né, convidar o Yes. pessoal para a próxima segunda-feira. A gente vai ter mais 4, talvez 4 ou 6 contos, né? Se der tempo, 6, mas se não, pelo menos 4 contos a gente lê com certeza e fala, né? Aproveitar. No anterior a gente só falou mal da gente mesmo, nesse a gente pelo menos conseguiu alguns contos que a gente conseguiu falar bem da gente mesmo, né? E o último conto, acho que é super necessário, um tema super necessário. E eu não tenho que ficar falando dele, porque não é meu lugar de fala. Mas leiam e tenham sua própria percepção sobre. Claro. Bom. Né? E procurar ajuda se acontecer alguma coisa, né? Sempre necessário. Não ficar vítima dessa violência horrenda. Então, agradecer as pessoas que assistiram a gente. Muito obrigado. Obrigado, Su. Obrigado, Cleri. Agradecer também ao apoio do edital #SC Cultura em Sua Casa, da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina, né? Se vocês quiserem ver mais material que está rolando por causa do edital, é só jogar lá nas redes sociais #SCultura em Sua Casa e vai aparecer um monte de coisa que está acontecendo, né? E assistam a gente semana que vem novamente e até mais. Até mais, gente. Obrigada.